Presidente, muito obrigada por ter acedido ao convite do Jornal Chafariz da Ruda para fazermos aqui um balanço do primeiro ano do mandato 2017-2021 e começava por lhe pedir então um pequeno balanço deste ano. Bem, nós é que agradecemos o facto de terem vindo aqui à Fonte de Pau, de cima, ainda por cima, num dia de nevoeiro, embora o Dom Sebastião penso que não esteja cá, mas de qualquer das formas fazer o balanço do mandato. Até à data cumprimos apenas um ano, sensivelmente, daquilo que foi o resultado das eleições e do pós-eleitoral, e eu diria que o balanço é muito positivo, ou seja, tudo aquilo que tínhamos previsto executar durante o ano de 2018, diria que não foi cumprido dentro dos timings que gostaríamos, eventualmente, mas está a ser cumprido, está a ser finalizado e, portanto, transitaremos para 2019 com aquilo que é a planificação que estamos a fazer do mandato, e eu estou convencido que vai ser um mandato muito importante porque temos aqui uma série de projetos que vamos conseguir realizar e que sem dúvida se traduzirão uma grande mais-valia para a população da Ruda. E portanto o nosso foco é esse, é de facto continuar este trabalho, continuar este caminho de proximidade com os arrudenses, e eu penso que isso tem sido conseguido e portanto vamos continuar este caminho trabalhando par e passo e juntos com todos os arrudenses. Muito bem, o orçamento para 2019 é de 11,8 milhões de euros. Gostaria de nos falasse um pouco dos principais projetos e obras, para nos situarmos. Estamos aqui também numa obra na estrada de Fonte de Pau. Fala-nos um bocadinho daquilo que está a acontecer aqui, em primeiro lugar. Nós temos um plano de pavimentações que estamos a cumprir. Eu queria dar esta nota também aqui. Nós estamos a fazer esta pavimentação à conta dos recursos municipais, ou seja, estamos a utilizar maquinaria municipal e mão de obra municipal para fazer esta intervenção, o que nos permite baixar um bocadinho o custo da intervenção, mas também digo-lhe que só é possível nós estarmos aqui com esta obra por administração direta, digamos assim, porque tem sido feito um esforço de investimento em recursos humanos, em pessoal na autarquia, em recuperação da maquinaria que estava envelhecida, na contratação de mais maquinaria nova e portanto, é este ciclo que nós estamos a conseguir introduzir agora, ou seja, é dotar os serviços públicos municipais de mais capacidade de resposta às necessidades da população. No outro dia estava aqui um vizinho aqui desta zona que me disse: eu tinha que vir cá ver a obra porque de facto disseram-me que ela ia ser executada, mas como isto está prometido há 30 anos eu tinha mesmo que vir com os meus olhos verificar, e por acaso o senhor ainda cá está hoje e portanto está mesmo a confirmar que estamos a... São quantos quilómetros? O investimento é de quanto? Não, nós estamos aqui a gastar cerca de 500 toneladas, já fizemos outra intervenção no Barreiro, que é também na freguesia da Ruda, mas mais ali a norte, que no fundo também tem um custo de toneladas. Eu só falo em toneladas porque em termos de custos, em termos, não consigo dizer. Nós gastámos cerca de 70 mil euros para adquirir 1.800 toneladas que estamos a aplicar. Há outras intervenções que ainda vamos fazer até final do ano, o ritmo está a correr bem e portanto eu diria que dentro do plano que tínhamos traçado para 2018, em termos de intervenção de rede viária, ele está a ser cumprido. Obviamente do que vamos apresentar na Câmara Municipal daqui a 3, 4 semanas eventualmente, mais tardar no início do próximo ano, dia 14 de janeiro, é um plano de intervenção para a rede viária até 2021, porque nós estamos a estimar poder intervir na rede viária e investir cerca de 1,2 milhões de euros este mandato na requalificação da rede viária. Isto dependerá também do empréstimo que foi agora à Assembleia Municipal e que terá que fazer o seu caminho no Tribunal de Contas, mas a rede viária é também uma das prioridades que temos para este mandato, já estamos a executar e até final do mandato com certeza que devemos de investir 1,2 milhões de euros. Que outras obras para o ano, que outras realizações são esperadas? Bom, nós concluímos agora a requalificação do Centro Escolar da Ruda, no dia 3 de janeiro as aulas reiniciam, portanto o segundo período naquele centro escolar já plenamente a funcionar. Estamos a executar o coletor de saneamento de Adebaço e Alcobelas, que está também a decorrer a bom ritmo e que vai ficar fechado, e se tudo correr bem será inaugurado no dia 2 de fevereiro de 2019 e simultaneamente aí lançaremos a empreitada da execução da obra da estrada, da requalificação da estrada, que é uma das estradas que está em pior condição neste momento em Arruda, no concelho, Adebaço e Alcobelas, e portanto vamos avançar rapidamente com essa intervenção. E depois temos outros projetos. A requalificação do Centro Escolar de Arranhol será uma prioridade para instalar ali também o berçário e a creche, que é um objetivo que temos para este mandato e para este ano que vem. Temos o Mercadinho da Arruda, que é também um projeto que já candidatámos aos fundos comunitários, já fizemos a discussão pública, etc., já foi aprovado na Câmara e, portanto, estamos à espera apenas do financiamento através do fundo comunitário para depois começarmos a empreitada. A nossa estimativa é que possamos, eventualmente, iniciar a obra lá para junho
e eventualmente conseguir maio, junho e eventualmente conseguir inaugurar em dezembro. Sim. Portanto, será mais um objetivo estratégico para 2019. Neste momento estamos a aguardar a conclusão da candidatura, já apresentámos a candidatura no dia 12 de outubro e vamos, no fundo, intervir naquela zona, como foi publicamente anunciado, aliás, no sentido de poder requalificar o mercadinho da Arruda. A nossa expectativa é poder iniciar a obra em maio, junho, eventualmente, se tudo correr bem, e concluí-la em dezembro e, portanto, já no Natal de 2019 podemos ter ali um novo espaço de dinâmica comercial local. Paralelamente a isto, queria também chamar a atenção para outro projeto muito importante, que é a requalificação do bairro João de Deus. É algo que estava estrategicamente colocado no documento estratégico Arruda 2025, que decorreu na sequência de uma convenção que levámos a cabo em 2016, portanto, um processo participado de intervenção. Já fizemos a aprovação do projeto em reunião de Câmara, já foi discutido também com o público e com a população esse mesmo projeto. Estamos a aprovar a estratégia local de habitação, que já foi aprovada na última Assembleia Municipal, a respectiva adenda, e vamos candidatar ao programa Primeiro Direito, que é um dos programas que pode financiar esta intervenção, e a nossa expectativa é que com esta candidatura nós possamos iniciar o concurso público para a empreitada do bairro João de Deus durante o próximo ano. Eventualmente as obras iniciar-se-ão apenas no ano seguinte, eventualmente, mas a nossa expectativa é que este ano seja um ano de afirmação deste projeto, que é absolutamente emblemático para nós. Depois, outra prioridade que nós temos e que felizmente agora foi reforçada com a aprovação de 60%, grosso modo, da candidatura que fizemos à CCDR-LVT através de um programa de canis municipais. Foi a aprovação da construção do nosso novo canil municipal, que vamos colocá-lo na zona de ampliação da hectare da Ruda dos Vinhos e que, se tudo correr bem, vamos executá-lo durante o próximo ano, o que permite encerrarmos o canil onde ele está atualmente, junto ao estaleiro municipal, e que permite simultaneamente tirá-lo de uma zona urbana, colocá-lo numa zona que não é habitacional e ter toda esta situação Terá mais... capacidade para quantos animais? Temos cerca de 40 boxes. 40 boxes? Atualmente temos 10. Ok. Ou seja, quadruplica, digamos assim, a capacidade instalada do nosso canil municipal. Para além disto, eu costumo dizer, e disse ainda na Assembleia Municipal, o ano 2019 para nós é estratégico que seja o ano da afirmação do projeto da variante da Vila da Ruda. Nós estamos a trabalhar com as infraestruturas de Portugal e com o Governo da República. O processo tem corrido muito bem. Nós estamos neste momento numa fase de auscultação às entidades que se têm que pronunciar sobre o projeto, nomeadamente a APA, que é a Agência Portuguesa de Ambiente, a CCDR-LVT, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, e também a DRAP, que é a Direção Regional de Agricultura e Pescas. Não há dúvida nenhuma que ambientalmente este projeto é absolutamente estratégico para o município da Ruda, uma vez que permite retirar da Vila da Ruda um conjunto de trânsito que circula para as zonas industriais pesado, que não deve circular no centro da vila. E paralelamente a isto, é uma questão de mobilidade que hoje se sente muito, ou seja, quem passa em Arruda dos Vinhos entre o período entre as 8 da manhã e as 8h30 percebe claramente que esta variante é absolutamente estratégica e vital para a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Essa variante passará nomeadamente por que local? Junto à zona industrial das Corredoras, ou seja, ela começa antes do cemitério, que é a entrada da vila, e vem desembocar junto à zona industrial da Ruda dos Vinhos, o que permite que o trânsito pesado deixe de circular no centro da vila e que passe a circular por fora. É um investimento de quanto? Nós estamos a estimar um investimento de cerca de 3 milhões de euros, no entanto, aquilo que existe é o compromisso da Câmara em fazer as expropriações, eventualmente, e as Estradas de Portugal, a Infraestruturas de Portugal e o Governo da República financiarem o projeto de execução e a construção dessa variante, que depois será integrada naquilo que é o Plano Rodoviário Nacional através das Estradas Nacionais. E, portanto, eu diria que o ano 2019 será necessariamente um ano de afirmação deste projeto, porque nós temos este objetivo para este mandato, é uma urgência a questão da variante e nós não podemos demorar mais com este projeto. Portanto, temos depositado o máximo empenhamento do Executivo neste projeto absolutamente central. E, portanto, se conseguirmos requalificação da Escola da Ranhó, o Mercadinho da Arruda, o canil municipal, novo canil municipal, a variante à Vila da Ruda, afirmar também o Arruda Lab, porque já estamos a trabalhar num projeto que depois será ainda aprovado e publicado. São, digamos assim, objetivos estratégicos que temos, para além daquele da rede viária que já falei, que sem dúvida melhorarão muito a qualidade de vida das nossas populações e, portanto, é esta a nossa forma de trabalhar, respondendo com trabalho que nós respondemos às pessoas. Muito bem, Sr. Presidente, passando aqui a um outro tema, a questão das indústrias poluidoras com o problema da hectare e a poluição no rio. O que é que correu mal em todo este processo de fiscalização do que estava a acontecer para chegarmos a esta situação? Convém se calhar fazermos um bocadinho o histórico deste processo.
Nós, quando chegámos à Câmara, deparámos com uma situação que era conhecida e que era do conhecimento geral de haver águas residuais, portanto esgotos, que vinham oriundos da zona industrial das corredoras, que desembocavam diretamente numa linha de água na várzea. E, portanto, sem qualquer tipo de tratamento, sem qualquer tipo de passagem pela etar, etc. E, portanto, nós assumimos como prioridade absolutamente estratégica, política e imediata, de negociar, na altura com as águas do Oeste ainda, hoje com as águas do Tejo Atlântico e com a Cimo-Tejo, negociar um conjunto de investimentos para o nosso concelho. Uns estão-se a concretizar e esse da ligação da etar, da zona industrial à etar da Ruda, também foi concretizado no final de 2014, início de 2015. E, portanto, este processo, para que não restem dúvidas, foi negociado com a infraestrutura que geria a etar, ou seja, as águas do Oeste. Foi quem nós... Estamos a falar de um erro técnico por parte da entidade... Não diria que foi um erro técnico, não diria que foi um erro técnico. Ou seja, se os industriais cumprissem o que está no regulamento, não havia dúvida nenhuma que a etar da Ruda conseguiria tratar e resolver aquele problema, tanto que eu posso dizer-vos que, efetivamente, há uma situação ou outra que se tem manifestado, mas eu diria que nestes 3, 4 anos que já levamos de ligação dos esgotos da zona industrial de corredoras à etar da Ruda, eu diria que são casos episódicos, ou seja, não é uma questão permanente esta situação, o que significa que se os industriais cumprissem os limites que estão vinculados por força do regulamento, a etar tinha capacidade de resposta. Eu não sou a pessoa tecnicamente mais habilitada para o fazer. Mas deveria ter fiscalizado com regularidade para ver se estava tudo a correr bem? Mas é isso que eu queria também já agora agradecer a oportunidade que me dá de poder responder a essa questão. O licenciamento das 3 principais entidades que nós suspeitamos, eu não posso dizer ainda quem são, porque não tenho provas inequívocas e científicas que me digam que é aquela... Mas esses nomes vão ser conhecidos. Hão de ser, depois de termos as análises que nos confirmem essa situação. E nós, nestas coisas, agora, como compreenderão, eu, tendo suspeitas, não vou estar aqui a dizer, condenar na praça pública não é para um político, é para alguém que não é político. Eu falo com base em factos, e base em factos eu vou dizer o seguinte: a fiscalização dessas entidades, eu diria que o problema poderia ter sido resolvido se, no momento da instalação, e todas elas foram feitas, destas 3 entidades, foram feitas no período antes do PS estar na Câmara, essas instalações, eu não estou a sacudir a água do capote, mas é bom que isto se faça ao histórico, porque às vezes há aqui uma névoa, não é do dia de hoje, mas há uma névoa que se cria às vezes e as pessoas precisam de compreender isto. Nós temos responsabilidade no momento da fiscalização e da passagem da licença de utilização. A Câmara devia ter verificado se aquelas indústrias têm poluição ou produzem resíduos poluentes e que tenham que ter pré-tratamento antes da descarga no coletor que vai ligar à zona industrial, ok? E à etar da Ruda. Eu não posso dizer, e não desconfio dos serviços da Câmara, ao contrário daquilo que às vezes é fácil dizer, pessoas que até deviam ter responsabilidade técnica. Sim, porque dá aqui a ideia que a Câmara também não foi ver com devida atenção. Não vou por aí, confio nos técnicos da Câmara e admito que tenha sido tudo feito de acordo. Portanto, a responsabilidade da Câmara é esta. Nós, quando licenciamos a atividade, temos de ter a preocupação de garantir que os resíduos que são produzidos estão de acordo com os patamares que estão previstos nos regulamentos e na legislação em vigor. Eu não tenho como dizer que não foi feito isso e, portanto, acredito nos técnicos da Câmara que dizem que isso foi feito. Portanto, isso foi um licenciamento que remonta antes do período eleitoral em que ganhámos as eleições e, portanto, antes do Executivo Municipal atual entrar em funções. O que eu acho é que não se pode confundir aqui duas coisas absolutamente fundamentais. Em primeiro lugar, há de facto uma responsabilidade de fiscalização sempre da Câmara e nós não enjeitamos, tanto que não enjeitamos que estamos neste momento a fazer 50 análises técnicas de uma empresa especializada para apurar toda a questão da rede, não só nesta zona industrial, mas noutras zonas industriais. Mas o que eu acho é que não se pode confundir uma coisa. Uma coisa é a responsabilidade da fiscalização. Efetivamente existe e nós não negamos e por isso estamos a investir para melhorar isso. Outra coisa é a responsabilidade criminal até de quem polui. Ou seja, um ladrão há de ser sempre um ladrão, independentemente do polícia não fazer o seu trabalho. E, portanto, quem prevarica, quem está a incumprir a legislação, não deixa de ser o principal responsável por aquilo que se verifica. O Sr. Presidente está a dizer que, portanto, foram feitas 50 análises. Também podiam ter sido feitas essas análises antes de tudo isto ter acontecido. Verdade, mas antes não se tinha manifestado ainda o problema com a profundidade que ele se manifestou. Acha que houve aqui prevaricação porque as fábricas sentiram-se à vontade face à ausência de um controle? Eu não sei porque é que se sentiram à vontade, porque nós temos feito sempre... Porque agora estará o problema a diminuir, pelo que consta, não é? Nós temos feito o seguinte,
Eu costumo dizer que a bomba atómica só se lança em última circunstância. E na nossa história, as bombas atómicas, enfim, tiveram um desastre que foi, e portanto eu diria que o encerramento compulsivo de uma atividade que gera emprego e bem-estar no nosso concelho só deve ter efeitos na última instância, quando não há outra solução. E portanto eu diria o seguinte: nós estamos a fazer esforços com as Águas do Tejo Atlântico, que é a concessionária da ETAR, e com os empresários que estão identificados como sendo os potenciais causadores dessa situação, de modo a que eles cumpram os regulamentos em vigor, e estamos até a apoiar do ponto de vista técnico como é que devem fazer para cumprir. Ou seja, estamos a dar uma oportunidade de cumprimento. Se esta oportunidade for desperdiçada pelos particulares, então não há dúvidas nenhumas, e já foram todos avisados de viva voz, o encerramento compulsivo da atividade está em cima da mesa, mas isso só em última instância. A receptividade dessas empresas a esta nova realidade, como é que também tem sido? Porque estavam habituadas a trabalhar de uma determinada forma. Costuma dizer o povo, e com razão: o que não tem remédio, remediado está. A alternativa a não serem receptivos é uma: aplicação de coimas e, eventualmente, encerramento compulsivo da atividade. Estamos a falar de empresas com muitas pessoas aqui da Ruda a trabalhar no local, sim. A Ruda ou outras localidades? Sim. Terão necessariamente de se adaptar? Terão necessariamente de se adaptar, até porque sabem que ao descarregar num coletor que é público, que está ligado a uma estação de tratamento de águas residuais, tem um normativo que tem que ser respeitado e que é do conhecimento geral. E, portanto, não podem alegar esse desconhecimento ou dizer que têm investimentos a mais. Esses são investimentos que fazem parte dos seus investimentos. Foram as desculpas que usaram, os argumentos que usaram. Claro que é preciso investimento, que é isto, aquilo. Mas isso, quer dizer, para cumprir a lei tem que ser investido. Quer dizer, se calhar não tem que deixar de investir noutras coisas para investir em cumprir a lei e observar a lei. Portanto, nisso nós vamos ser inflexíveis também. Muito bem. Sr. Presidente, foi também inaugurada este ano o Parque Urbano das Rotas, uma obra há muito apreciada, mas também não livre de críticas, nomeadamente a questão do saneamento, portanto, do mau cheiro do rio, veio aqui um pouco ensombrar uma obra do seu mandato anterior. Digamos assim, o mau cheiro do rio não é algo que seja de ontem nem de hoje. Ou seja, o mau cheiro do rio... Mas poderia ter sido resolvido antes? Eu que nasci naquela zona de Rua Policarpo Martins, na altura ainda a Quinta da Ponte, como se chamava, convivi sempre com o rio de uma forma muito próxima e sempre me lembro de termos ali problemas naquele rio. Os problemas foram-se acumulando porque efetivamente foram crescendo urbanizações, foram crescendo indústrias e, portanto, se calhar devia ter havido outro cuidado quando essas urbanizações cresceram e quando essas indústrias cresceram. O passado passou, nós estamos aqui para responder a problemas do presente e do futuro, que é esse mandato que nós recebemos da população da Ruda e que respeitamos integralmente desde o primeiro ao último dia do mandato. E, portanto, aquilo que eu quero dizer é o seguinte: naturalmente não estou satisfeito, como responsável político, com a poluição do Rio da Pipa. Agora, também posso falar factualmente que este Executivo tem dado passos para resolver esse problema. E passo já a citar 2 ou 3 exemplos muito claros. Primeiro exemplo: a urbanização do Vale Quente de Cima tinha um problema em que as águas pluviais e as águas residuais se misturavam. Portanto, os esgotos estavam a misturar-se com as águas pluviais e vinham ter ao Rio da Pipa. Nós resolvemos, no mandato anterior, esse problema. Havia um problema de descarga de esgotos que vinha dos prédios do Álvaro Ferreira, na altura, hoje prédios na Avenida Afonso Henriques, sobretudo da zona comercial dessa zona aí. Nós resolvemos também no mandato anterior. Problema da adega cooperativa. A adega cooperativa não tinha a ETAR a funcionar. A ETAR que tem de resíduos próprios, antes de descarregar na linha de água, não estava a funcionar. Nós auxiliámos tecnicamente para que a ETAR comece a funcionar. O problema ainda não está 100% resolvido, mas melhorou bastante. Temos aí 2 ou 3 problemas ainda por resolver e que estão identificados pelos serviços. O orçamento municipal para 2019 é já uma resposta a isso. Nós temos uma verba de 120 mil euros para empreitadas, que grande parte dessa fatia vai ser utilizada precisamente nessa zona junto à ponte pedonal do Parque Urbano, exatamente, para resolver esse problema desse coletor, que depois será ligado à estação elevatória da ETAR da Ruda dos Vinhos. E, portanto, nós não estamos de braços cruzados, identificamos bem os problemas, estamos a resolver. Não conseguimos, infelizmente, resolver com a rapidez que gostaríamos, porque, efetivamente, os problemas são muitos, são vários, são de vária ordem, são de há muitos anos e que nós não conseguimos ter orçamento nem capacidade de resposta dos nossos serviços para resolver no imediato. Agora, prioridade política, sem dúvida que é, até porque nós não iríamos construir um parque urbano
sem tratar dessa linha de água. Mas Infelizmente, o senhor às vezes... conhece as críticas de primeiro deveriam ter tratado desse tema e depois um parque urbano. É a tal história do ovo ou da galinha. Nós tínhamos um fundo comunitário que nos ia apoiar aquela intervenção a 85% e que tem um timing e um calendário de aprovação. Se nós quiséssemos resolver primeiro o problema do Rio da Pipa, perdíamos o financiamento e, portanto, não íamos ter um parque urbano em Arruda, porque não ia a Câmara ter capacidade de ter 1,2 milhões de euros a 100% pagos pelo Orçamento Municipal para construir um parque urbano, que é um jardim de 3 hectares e que há tanto ansiava a população e, portanto, tínhamos de fazer opções e, portanto, andou mais depressa a gaveta e a oportunidade do parque urbano. Nós aproveitámos. Agora vamos ter que resolver a outra parte. Temos E cá estaremos para resolver. alguns atos de vandalismo, também como é que encara, se a Câmara, o que é que se pode fazer perante isto? Frustrado com isso e até desiludido com essa matéria, tenho que o dizer e não é jeito essa circunstância. Tenho falado com o Sr. Comandante da GNR e nós decidimos que a melhor solução para ali no imediato, e portanto no imediato será no primeiro trimestre, eventualmente 2019, lançar esse procedimento, que é adquirir videovigilância para o parque urbano. Estamos já a estudar com uma empresa especializada no setor. À partida são 12 pontos que vamos colocar de circuitos de videovigilância, precisamente para dissuadir práticas de vandalismo ou práticas de outro tipo de criminalidade que nós não queremos de todo que existem no concelho e muito menos numa infraestrutura daquelas. Muito bem. Sr. Presidente, está em voga a questão dos espaços sociais. Quais são as últimas notícias por parte da Oeste de Cime? Bom, os espaços sociais honra quem pôs o tema na agenda política, que foi a área metropolitana de Lisboa e o Sr. Presidente Fernando Medina e o Governo da República. E ainda bem que hoje há um consenso generalizado na sociedade portuguesa sobre os espaços sociais e a importância de criarmos procura no Serviço Público de Transportes. Eu acho que isto é importante dizer. O Serviço Público de Transportes, depois da concessão, viveu sempre sob o estigma do desinvestimento. Desinvestimento porquê? Fala sempre na questão da falta de procura. Pois bem, há falta de procura porque os preços não são acessíveis, então vamos trabalhar na procura para depois que a oferta tenha que se ajustar. E, portanto, eu queria dizer que, da nossa parte, nós vemos com bons olhos essa medida e tudo faremos também para que na Cima Oeste ainda não nós foram feitas as contas. Ainda não foram feitas as contas. Nós consigamos estar na linha da frente. Eu diria que nós queremos que o investimento seja canalizado para os espaços sociais. O investimento que está disponível no Orçamento de Estado e que caberá a cada uma das CIMs seja canalizado para os espaços sociais. Ou seja, a dotação inicial do Orçamento de Estado implicava 80 milhões de euros para o tema dos espaços sociais. Na especialidade aumentou para 104 milhões de euros, foi o que ficou aprovado no Orçamento de Estado, e há uma verba que vai para a área metropolitana de Lisboa e do Porto e há depois uma outra verba que será distribuída pelas comunidades intermunicipais. A Câmara não tem qualquer tipo de estatística de quantas pessoas é que têm um passe? Nós estamos a trabalhar nisso. Sim, aliás, vamos ter ainda uma reunião esta semana com o Sr. José Fernando, que é o gestor de frota da Boa Viagem aqui para a nossa região, e em que esse tema vai ser colocado em cima da agenda e nós... mas aquilo que digo é, eu espero que este compromisso político e este consenso político que está a haver, no momento em que formos chamados o Orçamento Municipal a responder sobre uma parte desse financiamento, que não andemos aqui depois a votar contra uns e etc. Portanto, é bom que este consenso se verifique. Da nossa parte, muito claramente, nós vamos querer que os cidadãos da Ruda não sejam tratados discriminadamente ou discriminatoriamente em relação a municípios de Vila Franca, de Mafra, de Louros, etc. Mas dado que portanto, a fatia do bolo maior vai para a área metropolitana de Lisboa e do Porto, está em perspectiva um valor mais pequeno para o resto do país. Não teme que possa ter que despender ainda um valor considerável do orçamento municipal? Temo isso, mas também digo o seguinte, parece-me óbvio que nesta questão dos espaços sociais, daqui no que diz respeito à nossa dinâmica local, tem mais acuidade e pertinência, sobretudo, para a questão do transporte direto para Lisboa, da afluência a Lisboa. Entre a região, não me parece que isso seja significativo em termos daquilo que é as necessidades da população. E, portanto, eu diria que nós estamos à espera ainda dos dados estatísticos, mas tudo o que faremos, pressão na CIM, é para que o dinheiro que esteja disponível e que possa ser utilizado para o financiamento dos espaços sociais seja todo canalizado para aí e que não nos dispersemos noutros investimentos que só à longa é que vão ter eficácia, seja na frota, seja em mais equipamentos de terminais rodoviários, etc. Portanto, a rede está montada, agora o que temos que dar é condições de acesso igualitário às pessoas. Essa é a nossa prioridade política. No ano passado, numa entrevista que deu ao nosso jornal, falou da questão do investimento nas redes de água. Segundo um estudo, o Concelho da Ruda dos Vinhos estará numa posição menos interessante a nível do país no que diz respeito às perdas de água. Onde é que mais se pode atacar este problema, até para que não se reflita na fatura dos municípios, não é? Este estudo que se refere, eu penso que era do Jornal Sol. Deixe-me dizer só uma coisa sobre esse estudo. Esse estudo tem perdas de água por ramal.
E, portanto, aí a proporção do município naturalmente sobe. Porquê? Porque comparado com municípios urbanos, onde os ramais são muito mais curtos, nós estamos a falar de uma zona rural, sobretudo, predominantemente no concelho ainda, em que a extensão entre um ramal e outro é muito grande e, portanto, proporcionalmente, a perda de água por ramal é superior. Nas perdas de água totais, o município não está já tão mal. Estamos em que porcentagem? Nós estamos na metade ainda inferior da tabela, mas estamos já próximo do limiar médio de perdas de água. Nos 30%? Não, estamos nos 40%. Nos 40%. Nós vamos fechar este ano com 40% de perda, começámos o ano passado com 55% de perda. Sim, exatamente. E há aqui um pormenor na água que eu gostaria de ressalvar, que é muito importante. Em janeiro deste ano nós resolvemos, creio eu, em colaboração com a EPAL, e tenho que agradecer ao Sr. Presidente, Engenheiro Sardinha, essa diligência. Nós resolvemos, para mim, um outro problema que existia fundamental no concelho. Nós só temos uma entrada de água em alta no concelho, que é a conduta abastecedora da Castanheira, e que, por força desta interação que fizemos com a EPAL, nós neste momento temos 2 pontos de entrada de água num caso de emergência, ou seja, a conduta adutora principal continua a ser a da Castanheira, mas num caso de emergência e de necessidade, como houve, creio que em junho do ano passado, de 2017, perdão, sim, 2017, nós conseguimos injetar água pelo reservatório do Pé de Monte, sim. O que significa que é a entrada de água que vem do Sobral e que abastece a zona de Torres Vedras. Ou seja, nós criamos uma bacia de retenção de água maior, o que permitirá, naturalmente, termos mais autonomia em termos de água, numa situação de emergência. No entanto, nós não estávamos a fazer esse trabalho bem feito se não conseguíssemos afinar a nossa própria rede interna. Nós estávamos, na altura, com 55% de perda de rede, e essa é uma perda que nós não podemos perder, passa a redundância. E, portanto, estamos a fazer um investimento muito forte nisso. Estamos a fazer um estudo com uma empresa especializada que nos está a dar indicações de como é que vamos proceder. Estamos simultaneamente a carregar o orçamento de 2019 já também com outras medidas, nomeadamente na questão da telegestão, que já introduzimos em metade da nossa rede, telegestão dos reservatórios, que permite uma gestão otimizada dos caudais do reservatório e saber onde é que nós estamos a perder mais água e aí atacar o problema das rupturas maiores. Temos o projeto ONE com a EPAL, que já começou, continua e que vai continuar. Temos também algo que é importantíssimo que não estava feito. Nós não tínhamos o cadastro da rede de águas e saneamento no nosso concelho. É bom que se diga isto. Em 2017 não tínhamos esse cadastro feito. Estamos a fazê-lo e temos já uma empresa que vai ser contratada para o ano para acabar esse trabalho. Ou seja, houve de facto um grande desinvestimento neste setor de água ao longo de vários anos. O que passou. Nós estamos aqui para resolver os problemas. Mas é bom que não se venha falar que têm planos para a água. Não há plano para a água nenhum. Aquilo que herdámos foi uma Câmara que não estava preparada para resolver, do ponto de vista técnico, este problema que temos. E portanto, estamos a prepará-la para isso. A nível do saneamento básico, as lacunas ainda serão algumas? Bom, nós aí, sobre essa matéria do saneamento, não vamos falar em ficção, nem em questões conjunturais, de aproveitamento de fogaste, disto ou daquilo, de etar que está a funcionar mal. Bom, vamos falar de números. Nós, quando chegámos ao Conselho, a taxa de tratamento das águas residuais dos esgotos produzidos no Conselho era de 35%. Nós vamos chegar ao final deste ano, se concluirmos esta intervenção que está a ser feita em Alcobelas e Alcobaço, e que tudo indica que sim, com uma taxa de tratamento de 70%. E no mandatos da nossa gestão, temos a ETAR de Santiago, que foi inaugurada, temos a ETAR de Compactidade dos Arcos, que foi inaugurada, temos a ligação das corredoras e a de Barriga, que está concluída, e temos este coletor que foi iniciado esse procedimento da Alcobaço e de Alcobelas, que é uma aspiração de mais de 30 anos, as pessoas que viviam ali junto à linha de água que estava completamente contaminada. E, portanto, nós estamos a resolver, de facto, os problemas do saneamento que não eram resolvidos há 30 anos no Concelho. Obviamente que temos um grande foco e determinação em continuar esse caminho, mas sabemos também que é um caminho difícil, mas estamos a dar sinais disso. Por isso que eu falei no cadastro, que é absolutamente importante para nós continuarmos este caminho, por isso falei que vamos investir mais 120 mil euros em empreitadas para resolver problemas do Rio Grande da Pipa, nomeadamente, e por isso que este trabalho nunca é acabado, portanto vamos ter sempre mais solicitações. Agora, há uma coisa que tem que haver justiça, e não é justiça ao Executivo, basta só ter justiça na leitura dos números. Comparem os gastos dos orçamentos municipais nos últimos 10 anos com os gastos que nós temos feito nos últimos 2, 3 anos em matéria de águas e saneamento. Chegam a uma conclusão. Este Executivo é o que está a pôr estes temas na agenda política e a executar estas prioridades e, portanto, como nenhum outro, se calhar, fez nos últimos 15 anos.
E, portanto, eu diria que, mais do que ficção, importa olhar para os números e perceber claramente que estamos a trabalhar nesse caminho. Muito bem, o ano passado apresentou 4 projetos de requalificação urbana, com a intenção, pelo menos neste mandato, de concluir 2. Qual é que é o ponto de situação? O que é que, de facto, vai avançar? Está a falar de Zona Histórica da Vila? Zona Histórica da Vila, sim. Zona Histórica da Vila. Bom, o Arruda Lab é o primeiro que nós vamos querer intervencionar, que está dentro da Zona Histórica, está mesmo junto à Igreja Matriz, é a requalificação do antigo edifício dos Passos do Concelho, que foi mais recentemente GNR, onde era a Guarda Nacional Republicana, e que nós queremos transformá-lo para a Arruda Lab. Fizemos já uma apresentação no Conselho Económico Estratégico, com os empresários, estamos a trabalhar no projeto de arquitetura, já tivemos reuniões com a Direção-Geral do Património Cultural, uma vez que é um imóvel que se situa junto a um outro imóvel de interesse público, que é a Casa da Igreja Matriz, e portanto estamos a fazer este caminho. O nosso objetivo será no primeiro trimestre, eventualmente, até abril, maio, no mais tardar, fazer a discussão pública e a aprovação na Câmara desse projeto e depois candidatá-lo aos fundos comunitários da regeneração urbana. Portanto, nós queremos mesmo que o Arruda Lab seja uma realidade. Não direi que o consigamos começar em 2019, mas se tudo correr bem, em 2020 devemos de conseguir começar. Esse é um primeiro projeto. Depois temos outro, para nós é estratégico, que há de ser, ou conseguimos fazer a reabilitação da zona do Largo do Terreiro ou a zona das Cataratas. Portanto, se me dessem a escolher, eu preferia nesta data escolher as Cataratas, porque efetivamente parece-nos que até do ponto de vista da preservação ambiental e daquilo que é um trabalho que está inacabado na rua 5 de Outubro, com a questão do saneamento que não foi tratada no separativo, ou seja, neste momento temos ali uma zona de saneamento que está a confluir entre pluviais e águas residuais no mesmo sítio e que por vezes quando entope vem-se manifestar na zona das Cataratas e portanto este investimento para nós é importante até porque permite depois também, não só esta questão ambiental, mas ligar a ciclovia que já existe, que vem do Jardim Municipal, que passa depois pelo Tardós do bairro João de Deus, que já há de estar em construção, em requalificação e que permite ligar ao parque urbano que já existe. Portanto, ficamos com uma ciclovia, é nosso objetivo, no fundo que liga o Casal do Telheiro até ao Jardim Municipal, passando pelo Parque das Rotas e pelas Cataratas. Queria também dizer o seguinte, nesta questão da mobilidade e destes circuitos pedonais, não é menos importante uma aspiração muito antiga da população e que nós tivemos a felicidade de conseguir contemplar no orçamento para 2019 e que será executado, creio eu, no primeiro semestre do próximo ano, que é a ponte pedonal que liga ao pavilhão multiusos à Rua Policarpo Martins e que permite um acesso muito importante daquela população ao pavilhão multiusos, que é neste momento, para além de um pavilhão que tem esporadicamente eventos, mas que agora tem mais regularidade nesses eventos, tem sobretudo uma vocação de interesse público. Porquê? Porque tem lá a nossa Universidade das Gerações a funcionar e tem o Centro Qualifica, que é um serviço que nós, em conjugação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, estamos a dar à população de oportunidade de qualificação dessa população e que está neste momento com mais de 100 pessoas nas aulas. E, portanto, esta ponte para nós vai ser também estratégica para o próximo ano e insere-se nesta estratégia de aproximação dos cidadãos aos serviços públicos essenciais e o Espaço Cidadão da Ranhó, já que falamos aí a proximidade entre serviços públicos e população, o Espaço do Cidadão de Cardosa será também para inaugurar até junho de 2019 e assim ficaremos com as 4 freguesias do concelho com o Espaço Cidadão e isso é uma imagem de marca da governação socialista nesta Câmara, que é proximidade das entidades públicas com a população. A captação de empresas e o investimento económico também tem sido uma das bandeiras do seu mandato, contudo temos ali o caso da Balestran Pharma, que temos ali um projeto que nunca mais andou, de empresários que chegaram e se foram embora, não é? Esse está atrasado, mas há outros que estão a correr bem. A Expo Mundo... O que é que está a acontecer ali? Qual é que é Confesso que não tenho ainda grande informação sobre essa matéria, os fundos comunitários estão informados sobre essa situação e nós acompanhamos só à distância. Connosco têm cumprido porque estão a pagar a utilização da incubadora, mas de facto a atividade está muito reduzida e o contacto está cada vez mais difícil com as entidades. E, portanto, eu não tenho mais informações do que isto para partilhar convosco. Agora, há outros projetos que estão a correr bem. Eu chamo a atenção que a Expo Mundo é uma empresa que se fixou agora aqui na zona industrial das Corredoras, revitalizou um imóvel que estava degradado por força de uma insolvência de uma empresa antiga, vai criar 70 camas também ali, porque eles já gerem um outro hotel. Em Lisboa, no caso o Expo História na Rua Brancampo, mesmo junto ao Marquês de Pombal, e portanto eu diria que também nesta área, ligado também ao turismo, nós vamos crescer por força da iniciativa privada e é assim que tem que ser, ou seja, é a iniciativa privada que tem que também alavancar, naturalmente o município criará as condições para que isso aconteça e estamos também a trabalhar
com a Inoar, que é uma empresa na área dos cosméticos brasileira, que está a ter relações agora aqui com o setor do vinho e que pode ser muito interessante no futuro, mas não posso ainda falar sobre essa matéria. O que eu gostaria de ressalvar é o seguinte: esta estratégia que o município e que este executivo decidiu implementar de captação de investimento e geração de emprego está a ter resultados. Nós, neste momento, somos um dos municípios com a menor taxa de desemprego do país. Se formos ao ponto de vista técnico, em termos económicos, ou macroeconómicos, melhor dizendo, nós temos uma situação técnica de pleno emprego, ou seja, temos desemprego abaixo dos 3% da população ativa, o que significa que estamos a aumentar a população, estamos a crescer em termos de população e estamos a ter menos desempregados, ou seja, estamos a conseguir trabalhar bem nas duas áreas, e o que significa que isto dá boas perspectivas para o futuro. Mas é como digo, havendo um desempregado apenas é algo que temos que continuar a trabalhar, e o nosso gabinete de inserção profissional que criámos no mandato anterior tem sido também um bom auxílio para que o desemprego tenha diminuído. Este ano foi também marcado pela Operação Tutti Frutti, houve buscas na Câmara, houve alguma novidade entretanto? Até agora aguardo serenamente que haja mais desenvolvimentos, não temos ainda nota de nada, não fomos notificados ainda para nada. Enfim, o inquérito, aquilo que vou conhecendo é o que vem na comunicação social, esporadicamente, creio que saiu na Visão uma reportagem ainda há pouco sobre isso, mas nunca mais falaram em Arruda dos Vinhos, nem nunca mais nos consultaram para nada, nunca mais nos notificaram. Aguardemos o inquérito, é só o que eu posso dizer. Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigada então por esta entrevista de balanço. Muito obrigada, igualmente. Muito obrigado.